Oi, como você está? Tudo bem? É sempre bom te encontrar por aqui. Nós estamos de volta para mais uma aula de música. E hoje nós vamos falar sobre mais um grupo de imigrantes que chegou aqui no Brasil para enriquecer essa mistura. E sabe de quem nós vamos falar hoje? Deles, os alemães! Alguns dos primeiros grupos de alemães chegaram aqui no Brasil em 1824 e se estabeleceram em Nova Friburgo. Eles foram contratados pelo imperador Dom Pedro I, mas só foi a partir de 1870 que a vinda deles se intensificou, devido à proibição do tráfico negreiro e da necessidade de mão de obra qualificada na agricultura, como eu tinha dito para vocês na aula passada, quando a gente falou sobre os imigrantes italianos. A maioria dos imigrantes alemães foram para o sul do Brasil. Outros se espalharam por São Paulo, Espírito Santo e, como eu já havia dito, alguns vieram para Nova Friburgo. Na bagagem, os alemães trouxeram amor ao trabalho, persistência na luta e coragem na adversidade, características fortes do povo alemão. Pelo mesmo motivo dos italianos, os alemães saíram de sua terra devido à falta de trabalho, e eles vieram para cá na esperança de uma nova vida. Deixaram tudo para trás e embarcaram rumo a uma terra desconhecida, cheios de esperança. Já imaginou deixar tudo para trás? Casa, avós, amigos. E sabe quem ajudou os imigrantes a passar por toda essa tristeza e saudade de casa? A música! Ela teve um papel muito importante na adaptação dos imigrantes alemães aqui no Brasil. Sim, a música. Música cheia de influência alemã no canto, nos instrumentos, nos estilos musicais e na língua materna, a língua da origem deles, o alemão. Isso fazia com que aos poucos desaparecessem aquelas lembranças negativas do passado, fazendo com que eles pudessem escrever uma nova história. E assim, eles puderam criar uma nova imagem idealizada do que passou e substituir as lembranças ruins pelas boas lembranças da terra que eles deixaram para trás. Lembrança de saudade daquilo que realmente tinha valor para eles. E eram nas festas que a mágica acontecia. A gente pode ter uma noção de como eram essas festas no calendário das festas de Nova Friburgo. Lá nós temos a Maifest, a festa do morango com chocolate, a Bauernfest, que é a festa do colono alemão. Nessa festa em especial, a gente encontra de tudo da Alemanha lá, desde a gastronomia, a dança, a música, aos desfiles e as famosas bandas de música alemã. Voltando para a época da imigração, a música, ela trazia um aconchego para os imigrantes alemães, especialmente nas datas de Natal. A música contribuía para que as boas lembranças do passado se fortalecessem e que as imagens do futuro ganhassem força. Agora, imagina só, num país tropical, aquele calorão de verão, se comemorar o Natal frio e nevado da Alemanha. Como fazer com que essa imagem se tornasse presente aqui no Brasil? Os imigrantes procuraram remontar interiormente o inverno europeu, trazendo tradições natalinas aqui para o Brasil. A árvore de Natal, que foi criação deles, os enfeites de inverno, neve artificial e canções alemãs de Natal não podiam faltar.
canções de Natal foram sendo traduzidas aos poucos, à medida que os alemães iam tendo filhos aqui e esses tinham mais contato com a língua portuguesa. Os alemães faziam música para todo tipo de evento. Dias cívicos alemães e brasileiros passaram a ser comemorados com desfiles de associações e de escolas, acompanhados por fanfarras e bandas, que é o que acontece com aquelas festas que eu falei em Nova Friburgo. Eles gostavam muito de cantar, e essa foi uma das principais contribuições musicais dos alemães aqui no Brasil, o canto, especialmente o canto coral, que aqui ainda não existia. Parece contraditório, mas são crianças e adolescentes que formam o coral mais antigo do mundo. Ele foi fundado em 782 d.C., há exatos 1234 anos. É uma tradição que passa de geração em geração, na pequena cidade de Aachen, na região de Colônia, na Alemanha. Lá, as aulas de canto são introduzidas no ensino fundamental. Ensino é sempre intercalado com o ensino dos cantos, tanto que no início de manhã eles cantam uma meia hora, depois vem a matemática e outras matérias, e pela tarde também eles treinam a cantar. Ao todo, 65 meninos com idades entre 10 e 16 anos fazem parte desse grupo. Apesar de ser a primeira vez no Brasil, o coral de Aachen está se sentindo em casa. Aqui em Pomerode, a cidade mais alemã do nosso país, tudo é muito familiar. E a maioria dos moradores fala o idioma alemão. Nem precisa de tradutor. O público lotou o Teatro Municipal para ver de perto qual é o segredo. Como se manter ativo desde os tempos da Idade Média até a modernidade. No repertório, uma mistura de música sacra, hinos tradicionais e depois música popular alemã. Uma combinação que fez muita gente se emocionar. São muitos integrantes e uma disciplina fora de série. Isso que faz o canto ser bonito e atraente para nós, né? Percebendo a falta de grupos corais no Brasil, os alemães viram nessa atividade uma oportunidade de se envolver gradativamente com a música brasileira, além de verem no canto uma excelente oportunidade de aprenderem a nossa língua, o português. Então, eles passaram a incentivar a criação de músicas na nova língua. Jeito bom esse de aprender um novo idioma, né não? Cantando! E por falar em idioma, o canto coral também usa um idioma bem específico. É o idioma musical, que fica no que chamamos de partitura. É a música escrita. Para ler a partitura, nós precisamos de alguns elementos. Na aula passada, nós vimos alguns deles: a pauta, a clave e as notas musicais. Hoje, nós vamos falar de ritmo. O ritmo é quem vai dizer quanto tempo nós vamos ficar em cada notinha dessas. Se vai ser muito tempo ou se vai ser pouco tempo. Ele vai dar movimento à nossa música. As figuras rítmicas são 7, mas hoje nós vamos falar sobre 5 delas. Elas são feitas por partes, como quebra-cabeça. Elas podem ter cabeça, que é essa bolinha aí. Elas podem ter cabeça e haste, que é a bolinha e o tracinho. E elas podem ter cabeça, haste e colchete, que é essa voltinha aí que a gente coloca no início da haste. A mais longa delas é a semibreve. Ela só tem cabeça. E ela soa assim. Tá. A próxima é a mínima. A mínima tem cabeça e haste. E ela vale metade da semibreve. Então ela vai ficar assim. Tá. Agora vem a semínima. A semínima é quase igual à mínima, só que a cabeça dela é pintadinha.
mas ela também tem haste e cabeça. E ela vale metade da mínima. E ela fica assim, tá. E agora vem a colcheia. A colcheia tem cabeça pintada, haste e um colchete. Ela vale metade da semínima, então ela é muito rapidinha. Por isso, normalmente, ela aparece acompanhada. E juntas, uma com a outra, as duas colcheias juntas, valem o mesmo tempo da semínima. E a gente costuma fazê-la assim, tá, tá. E por fim, nós temos a semicolcheia. Ela é feita de cabeça, pintadinha, haste e 2 colchetes. Normalmente ela não aparece sozinha. E quando ela está acompanhada, ela é acompanhada de mais 3. Elas são um grupinho de 4 figurinhas. É por isso que existem 2 tracinhos em cima, para representar os 2 colchetes que ela tem. E o som dela é ainda mais rapidinho. Tá, 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 tá. Essas 4 figurinhas juntas têm o mesmo tempo da semínima. Agora, para essa brincadeira ficar mais gostosa, nós vamos colocar pão, bolo e chocolate nessa batida. O que você acha? Os alemães amam esses 3, o pão, o bolo e o chocolate. Nós vamos fazer assim. Quando aparecer a semínima, a gente vai chamá-la de pão. A colcheia, a gente vai chamar de bolo. A semicolcheia vai ser o chocolate. E a mínima, depois dessa delícia toda, vai ser... que delícia, né? E por fim, a semibreve, que será... Tá muito bom isso, né? Vamos lá? A gente vai brincar assim. Quando a gente disser pão, a gente bate palma. Quando a gente disser bolo, bolo, a gente bate nas pernas. E quando for o chocolate, chocolate, a gente bate aqui no peito. Pão, bolo, chocolate. Pão, bolo, chocolate. Vamos lá? Pão, 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 bolo. Pão, pão, bolo, bolo. Pão, pão, chocolate, pão. Pão, chocolate, pão, pão. Chocolate, pão, pão, pão. Bolo, pão, chocolate, pão. Pão, chocolate, pão, bolo. Chocolate, pão, bolo, pão. Muito bem! Agora, nós vamos incluir a semibreve e a mínima. E nós vamos fazer desse jeito assim. Preste bastante atenção. Quando a semibreve aparece, a gente coloca a mão na cabeça assim, ó. Tá! E quando a mínima aparece, a gente fala assim, tá! Com as mãos no ombro. Vai começar. 1, 2, 3, tchau. Tá! 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 Isso aí! A gente está pronto para ler a partitura de uma música coral. Melhor, vamos tocar! O alemão Ludwig van Beethoven, o Beethoven, aquele que a gente tem falado dele bastante esse ano, porque esse ano está completando 250 anos do seu nascimento, ele é alemão e ele escreveu uma música coral muito conhecida até hoje, a Nona Sinfonia. Nós vamos cantar a parte coral dela. Essa parte da Nona Sinfonia em alemão se chama An die Freude. O que você achou do alemão? An die Freude.
mas em português quer dizer hino à alegria. Melhor deixar em português mesmo, né? An die Freude. An die Freude. Para tocar a nona sinfonia, nós vamos precisar de 5 notinhas. A nota Sol, a nota Lá, o Si, o Dó e o Ré, que é igual ao Dó, só que a gente abre o furinho atrás. Vamos tocar? Muito bem, eu amei a nossa aula. Preste muita atenção. Eu vou deixar um documento na plataforma Plural para você acompanhar no seu livro o assunto que nós tratamos hoje e para que você lá faça atividade sobre a aula que nós fizemos aqui. Essa atividade será corrigida na nossa próxima aula ao vivo. Um abraço bem apertado para vocês e a gente se vê em breve. Um beijo. Tchau!